Conto budista: o egoísmo. Havia um sábio mestre budista em um templo, e neste templo ele selecionava discípulos para seus ensinamentos. No reino onde se situava o templo havia um rei, e este rei era um rei muito generoso com a população. Não havia pobreza, a população tinha alimentos, e ele se importava muito com o bem-estar de todos, sendo muito amado por seus súditos. O sonho daquele rei era ser aceito pelo mestre do templo como um discípulo, mas o mestre não o aceitava. O mestre tinha em seu interior uma vontade enorme de fazer aquele rei entender por que não tinha nível para ser seu discípulo. Em certo dia, o rei vai novamente até o mestre e diz: Mestre, eu vi hoje um conceito que não entendi bem. É sobre o egoísmo. Você poderia me explicar melhor o que seria? O mestre então resolve aplicar ao rei um teste. Fingindo estar enfurecido, o mestre diz ao rei pretendente a discípulo: Que pergunta burra! Você não tem vergonha de me perguntar isso, não? Como você pode ser tão idiota? Então o rei pula, o interrompe e diz: o que o senhor está pensando, falando assim comigo? Eu sou um rei. O mestre ri e diz: Tá vendo? Aí está o egoísmo. A generosidade do rei estava resumida ao campo físico, mas ele não estava preparado para dar a sua imagem, a sua vaidade, seu prestígio, dar a necessidade que o respeitassem. Ou seja, no plano emocional ele era egoísta, ele não estava disposto a abdicar das suas honrarias. No mundo atual, temos a ideia de que se um homem é grande, é porque ele tem muitas coisas. Mas se um homem precisa disso para ser grande, a grandeza é das coisas, e não dele. O homem é grande quando dá as coisas, sendo do tamanho de sua generosidade. Chega um momento em que, se você dá muito no plano material, como aquele rei, aos seus súditos, a vida vai te pedir para ser um doador também em planos mais sutis. A vida vai até respeitar se você não conseguir, mas saiba, este é o seu tamanho, do tamanho da sua generosidade. O tamanho deste rei era o tamanho de uma generosidade física, que é a mais fácil de todas. Quando passava para a generosidade emocional de não necessitar de nenhum reconhecimento, o rei não conseguia ir além disso.